Vamos avançar, pessoal, vamos avançar. Luiz Nassif aqui analisando o crimes do Bolsonaro. Ó. Vamos com o Luiz Nassif aqui. Ó. Especialmente para essa decisão do ministro Flávio Dino de investigar a Covaxin. Tem várias matérias que nós levantamos na época, mostrando como foi feita aquela armação. E muitas daquelas empresas voltam agora no golpe do INSS. Ou seja, todas essas máfias, eu não digo máfias, mas todas essas organizações criminosas que tomaram conta do Estado brasileiro, com desmonte promovido, é importante, com desmonte promovido pelo golpe do impeachment. Você tem o golpe do impeachment, você tinha toda aquela loucura da Lava Jato, que nós só pegamos petistas, não pegamos mais ninguém, o resto pode ficar solto aí. Então, abriu espaço para as negociatas do governo Bolsonaro que ultrapassaram qualquer limite de bom senso. Você pode dizer que o setor público brasileiro... Isso aqui que o Nassif fala, né? Só pegamos do PT na Lava Jato, né? Tem uma célebre passagem lá na Vaza Jato, né? Que os caras descobrem que o Fernando Henrique, o PSDB, estava envolvido no esquema todo, e aí o Sérgio Moro diz... Não, Fernando Henrique não, que ele é dos nossos, né? Algo nesse sentido, né? Teve um diálogo lá que o Fernando Henrique aparece, né? Vocês lembram dessa? Sempre teve corrupção, teve a corrupção no PSDB, teve a corrupção no PT, nos governos, não no PT, no PSDB. As máquinas são complexas, você tem os acordos políticos e tudo, mas o que houve nesses últimos anos não tem limite. E entra a figura daquele ex-ministro da Saúde, o Barros, o paranaense, o sujeito que... Ricardo Barros, o nome dele apareceu na CPMI do INSS essa semana. Hein? Fazia faltar remédios para câncer infantil para ter o álibi de fazer uma compra emergencial fajuta. Né? E agora estão vindo... Quem for pesquisar, eu vou levantar depois o que nós... escrevemos na época sobre a Covaxin, aquilo foi o maior crime contra o país. Por quê? Pegaram uma vacina que não era nem muito comprovada, fizeram um superfaturamento de 15 vezes o valor da vacina, e, ao mesmo tempo, a Pfizer, que já tinha vacina encomendada aqui para o Brasil, foram postergando a compra de vacinas da Pfizer para permitir a compra emergencial da Covaxin. E as empresas são as mesmas. E o Ricardo Barros aí é uma figura central. Sabe? A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, independentemente de disputas, o Ricardo Barros começou com o Temer lá atrás. Independentemente de bolsonarismo ou não, deve ao país aí um levantamento dos crimes cometidos pelo Ricardo Barros. Nós já trouxemos aqui, quando esse caso do remédio para tratamento de câncer infantil, nós trouxemos uma médica de Campinas, tem uma clínica conceituada lá para tratamento de câncer infantil. Pessoal, deixa eu fazer um intervalinho aqui, pedir o apoio de vocês, ó. QR Code está aqui em cima de mim, ó, do nosso Apoia-se. Entrem lá no Apoia-se, a partir de R$1 por mês, ajuda muito o nosso trabalho, tá, pessoal? Nós perdemos a monetização, né, por defender a causa palestina, por defender os interesses da classe trabalhadora, o YouTube tirou a monetização do canal. Então tá aqui, ó, Apoia-se, e a nossa chave Pix, que está passando aí embaixo, e aquele QR Code lá no outro canto da tela, ó, quem puder apoiar aí, muito importante para nós. Eu peguei esse remédio, testei, analisei, não tinha nenhuma eficácia, além de não ter nenhuma eficácia contra o câncer, atrapalhava os efeitos dos antibióticos. Então, digamos, você tem um país ainda para ser passado a limpo de uma forma... Mas o governo Bolsonaro nem se começou a analisar os crimes. Nós estamos pegando os crimes aí da tentativa de golpe de 8 de janeiro, você tem o das joias, mas esse das vacinas é o crime dos crimes. Além daquele do oxigênio de Manaus, aí, que pega aquele Pazuello também. Sabe? Aí você pega o conceito de humanidade, foi pro vinagre. Brincaram com vidas humanas, com muitas vidas humanas, aí para permitir um golpe. Um golpe. Você vê, nós cobrimos isso em detalhes na época lá, mas quem cobriu? Nós aí, alguns sites investigativos alternativos também,
Porque o grande desarmamento aí ocorreu na mídia. A mídia só acordou tempos depois, quando percebeu que era Bolsonaro. Aqueles crimes que ocorrem no governo Temer, ali teve abusos. Essa do Ricardo Barros, não foi só esse caso dessa vacina, foram outras também. Aquela empresa, como é que chamava? Me fale agora aí que ela chegou a ser colocada para administrar o plano de saúde dos funcionários da Petrobras, empurradas aí por Paulo Guedes e outros. Daí não durou um mês, perceberam que era fajuta e tudo. Eu não sei o que aconteceu, não tem notícias aí de que tenha atuado com a mesma vibração com que atuaram na Lava Jato. Tá aí, importante isso que o Nassif traz, né? Ele falou agora no final do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, gente, o que o Paulo Guedes fez de mal para o Brasil, com reforma da Previdência, com uma série de medidas antipovo, e especialmente com a entrega da nossa Eletrobras, a entrega, não dá para chamar aquilo ali de venda, né? Ele entregou a Eletrobras na mão da iniciativa privada, né? E nós estamos na mão hoje da iniciativa privada que controla todo o setor energético do Brasil, tanto a Eletrobras como a Petrobras também está praticamente na mão aí de acionistas, né, gente? Então isso aqui que o Nassif traz é extremamente importante. E essa questão da Covaxin tem um elo muito grande entre a farra do INSS, a roubalheira contra os aposentados, que está sendo descortinada na CPMI, e assim, o tempo está me dando razão, né, pessoal? Porque a primeira semana que se falou em CPI do INSS e a turma da esquerda ficou recuada, com medo, os nossos deputados, não sei o quê. Eu disse aqui na Voz Trabalhadora, eu disse lá na TV Resistência Contemporânea, e aonde eu fui eu dizia, vamos fazer a CPMI. Tem que fazer a CPMI porque nós precisamos desmascarar o bolsonarismo. Vai ser igual a CPMI do golpe do MST, nós vamos desmascarar eles e tá acontecendo isso, gente. Tá acontecendo isso, eu estou acompanhando a CPMI, a gente está transmitindo aqui na Voz Trabalhadora. Aliás, amanhã deve ter mais um depoimento aí, nós vamos transmitir. O que está acontecendo? O último cara que deu depoimento, um empresário, Fernando, não sei das quantas, um economista que foi trabalhar no escritório de advocacia que gerenciou toda essa bagaça da roubalheira contra os aposentados. Esse empresário ele está envolvido também no esquema da Covaxin, esse que o Nassif trouxe aqui. E ele, olha só, gente, olha só, esse cara tem mais de 30 carrões desses, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes. Esse cara até 2017 era servidor CC que ganhava R$5.000 na Assembleia de São Paulo. Obviamente que num gabinete da direita, né? Em 2017, ele é contratado por esse escritório de advocacia que gerenciou todo esse esquema de corrupção aí. E o patrimônio dele, gente, de 2017 para 2022, ele era um patrimônio de R$100.000 e se transforma num patrimônio de milhões e milhões de reais. De 2000, olha o período aqui, ó. 2017 a 2022. Quem é que governava o Brasil nesse período, gente? Quem é que governava o Brasil de 17 a 22? É fácil, né, gente? É fácil entender quem é que fez a roubalheira do INSS. E mais, tem um dado aqui que é importantíssimo também. São 10 entidades investigadas, tá, gente? Pela Polícia Federal nessa questão do INSS. 9 delas foram constituídas e ganharam autorização para realizar descontos do INSS entre 2019 e 2022. No governo do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Onyx Lorenzoni. E tem só uma das 10 que é investigada, que é a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores
É a confederação da economia familiar do Brasil, dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores, CONTAG. Essa é a única que não foi criada no governo Bolsonaro e ela tem uma peculiaridade, ela tem 40 anos de existência e quando começou a CPMI, eu disse para o Thiago Suma aqui no Giro de Notícias, eu falei assim, ó, eu aço meu dedo se a CONTAG tiver alguma responsabilidade por descontos irregulares. Porque eu sabia da honestidade da CONTAG, do trabalho sério da CONTAG. E a CONTAG entrou nisso aí por quê? Porque ela é uma das que mais tinha descontos, só que os descontos delas eram lineares. Nunca aumentaram como essas outras. Porque a CONTAG efetivamente tem milhões e milhões de associados que autorizaram os descontos. Ao contrário dessas outras associações picaretas que fizeram descontos irregulares, sem autorização dos aposentados. Então, assim, gente, por todos os ângulos que a gente vai analisar, esta fraude do INSS está no colinho do bolsonarismo, no colinho, no colinho. E eu quero ouvir o senhor Onyx Lorenzoni, a senadora Soraya Tronic está cobrando lá o presidente, o Onyx Lorenzoni já está na lista de convocados e ela quer saber quando ele vai. E na última sessão o presidente disse que ele será ouvido. Anotem aí na agenda, vamos comprar pipoca, vamos comprar tudo aí para ouvir o Onyx Lorenzoni, dia 6 de novembro. O senhor Onyx Lorenzoni está sumido, né? Está sumido esse senhor, né? Por que será, né? O cara que foi candidato a governador, quase ganhou para governador aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos ouvir, tem muito a dizer, né? Temos muitas perguntas a serem feitas para o senhor Onyx Lorenzoni, né? Celso Schmidt está aqui no chat conosco, ó. Queremos ouvir o Onyx, né, Celso? Então, assim, para fechar aqui, né, o excelente vídeo do Nassif e essa relação aí, né, de entidades criadas no governo Bolsonaro para surrupiar o patrimônio público através dessas fraudes, desses esquemas, né? Esquema no INSS, esquema com a Covaxin. Foi um governo que não se satisfez em entregar o nosso patrimônio, em destruir o serviço público, em atacar os servidores públicos, né? E em quebrar o Brasil. Eles ainda fizeram esses esquemas de corrupção, né? Para surrupiar um pouquinho mais, né, do país. Esse é o legado do bolsonarismo, né, gente?